Olá! Hoje a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre o Present Perfect e o Past Simple, que é uma dúvida que muitos dos meus alunos sempre tiveram ao longo dos anos, né? E parece que vocês aqui que me seguem também têm. Então, eu vou elucidar essa dúvida com alguns exemplos de negócios, né? De situações nas quais você pode usar esses dois tempos verbais no mundo dos negócios. Vamos lá. Então, como essa é uma aula bem curta, eu vou explicar muito superficialmente como você faz para formar o Present Perfect. Qual é a carinha do Present Perfect? Então, primeiro você vai ter um sujeito, né, o Stanley aqui, que a gente vai conhecer a história dele daqui a pouco. E aí você vai ter um verbo auxiliar, que vai ser o verbo have. Né? Como o Stanley é terceira pessoa, né? He, she ou it, você vai utilizar o verbo auxiliar has. Né? Então, Stanley has. E o que é um verbo auxiliar? Né? Um verbo auxiliar ele é nada mais do que um marcador. Ele marca, ele indica para você qual é o tempo verbal ao qual você está se referindo. Né? E aí depois desse has, desse verbo auxiliar, você vai usar um verbo no particípio passado. Se ele for regular, worked. Stanley has worked. Se ele for irregular, brought. Stanley has brought. Por exemplo. Tá bom? Então, depois a gente fala mais em outro vídeo sobre isso do particípio passado. E o que é o past simple, né? De que forma que você forma o past simple? De que maneira que, qual que é a carinha dele? Então, o past simple é você vai pegar um verbo e você vai, na forma afirmativa, adicionar o ed a ele. Então, por exemplo, play fica played, work fica worked. Então, esses verbos, eles também têm a forma irregular deles, né? Então, alguns dos verbos do inglês têm uma forma irregular. Por exemplo, bring fica brought no passado, beleza? Que é trazer. E na forma interrogativa, você vai utilizar o did, né, invertendo a ordem ali. Então, did he work? Né, se fosse afirmativo, seria he worked. Ele trabalhou. Se fosse na forma interrogativa, did he work? Ele trabalhou. Né, no português a gente mantém a mesma coisa e só muda a entonação. E a forma negativa vai ser did mais not. Né, e a abreviação disso fica didn't. Didn't. He didn't work. Então esses são os dois tempos verbais, Present Perfect e Simple Past. A gente falou um pouco da forma, né, da cara desses tempos verbais, agora a gente vai falar da função, como é que você usa esses tempos verbais. A gente vai ver nos próximos instantes um pouco sobre o Stanley e a carreira dele que começou na Skyward Financial. Dois exemplos. Stanley has worked here for the last 4 years. Stanley has worked here for the last 4 years. Não vou traduzir ainda. Esse é o Present Perfect. Vamos falar a respeito do Simple Past. Stanley worked here for 4 years. Qual é a diferença dessas frases? Quando eu traduzir elas, vai ficar claro. Stanley has worked here for the last 4 years. Stanley trabalha aqui há 4 anos. Então isso significa que há 4 anos ele começou a trabalhar aqui e ele ainda continua trabalhando aqui. Stanley worked here for 4 years. Isso significa que ele já não está mais na Skyward Financial. Stanley trabalhou aqui por 4 anos. Ok? Continuando. Um exemplo agora um pouquinho mais complicado. Stanley has brought Skyward Financial 6 major B2B customers. Present Perfect, e a tradução é: o Stanley trouxe para Skyward Financial 6 grandes clientes B2B. Certo? Muito bem. Vamos dar uma olhada no Simple Past. Stanley brought Skyward Financial 6 major B2B customers. A tradução. O Stanley trouxe para Skyward Financial 6 grandes clientes B2B. Rômulo, mas é a mesma coisa. Sim, a tradução é a mesma. Só que o contexto é diferente. Então, no primeiro exemplo, Stanley has brought Skyward Financial 6 major B2B companies. O que está implícito é que o Stanley trouxe esses clientes e que ele ainda trabalha lá. Então, o frame of possibility, a janela de possibilidades, ainda está aberta para que o Stanley traga mais clientes B2B para Skyward Financial. É por isso, só por isso, que o emprego do Present Perfect foi feito nessa situação. No segundo exemplo,
Stanley brought Skyward Financial 6 major B2B companies. Stanley trouxe para Skyward Financial 6 grandes clientes B2B. O que está implícito é que o Stanley não trabalha mais lá. Stanley brought, past simple, o frame of possibility, a janela de possibilidades para que ele traga mais clientes para essa empresa se encerrou. Então, ele não trabalha mais lá. O present perfect e o simple past dividem-se nessa janela de possibilidade. Se você está dentro da janela de possibilidade, você vai usar o present perfect. Se você está fora, se aquilo acabou e não há a possibilidade daquela coisa acontecer novamente dentro daquele contexto, então é o simple past. Então, o Stanley saiu da Skyward Financial, não trabalha mais lá. E agora a gente vai falar a respeito da história do Stanley numa outra empresa chamada Ocean Bank. Tá? Então, segue o exemplo. Stanley has sold over 2,000 insurance policies for Ocean Bank. O Stanley vendeu mais de 2.000 apólices de seguro para o Ocean Bank. Present perfect. Agora vamos ver o past simple. Stanley sold over 2,000 insurance policies for Ocean Bank. O Stanley vendeu mais de 2.000 apólices de seguro para o Ocean Bank. Qual é a diferença? A mesma do exemplo anterior. No primeiro exemplo, Stanley has sold over 2,000 insurance policies for Ocean Bank significa que ele vendeu mais de 2.000 apólices de seguro para o Ocean Bank e ele ainda pode vender mais, porque ele ainda trabalha lá. Esse é o contexto por trás dessa sentença, aqui no nosso exemplo, na história do Stanley. Ele ainda trabalha lá. Por isso, você vai usar o present perfect, porque o frame of possibility ainda está aberto. No caso do simple past, Stanley sold over 2,000 insurance policies for Ocean Bank. Na nossa história, para o nosso exemplo, o Stanley não trabalha mais lá. Por isso, esse frame of possibility acabou. Ele não vai vender mais apólices de seguro para o Ocean Bank e você vai empregar o simple past para indicar isso. Então agora, o Stanley é um Senior Sales Manager. Ele é um gerente de vendas senior. E o que consta lá na bio do LinkedIn dele é o seguinte. While working as a Senior Sales Management, Stanley has brought over 10 B2B customers and sold over 5,000 insurance policies for the companies he worked in. Enquanto gerente de venda senior, o Stanley trouxe 10 clientes B2B e vendeu mais de 5.000 apólices de seguro para as empresas nas quais ele trabalhou. Isso significa que ele trouxe todos esses clientes B2B, ele vendeu essas 5.000 apólices de seguro em mais de uma empresa e ele ainda trabalha como um gerente de vendas senior. Ele ainda está atuando, está procurando emprego ou está empregado em alguma empresa, mas o frame of possibility para ele continuar trazendo esses clientes e fazendo essas vendas ainda está aberto. Considere esse exemplo. Stanley brought 10 B2B customers and sold over 5,000 insurance policies for the companies he worked in as a senior sales manager. The man is a legend. I wish I were like him. O Stanley trouxe 10 clientes B2B e vendeu mais de 5.000 apólices de seguro para as empresas nas quais ele trabalhou como um gerente de vendas sênior. O homem é uma lenda. Eu queria ser que nem ele. Nesse caso, o Stanley is retired. Ele está aposentado. Ele se tornou uma referência no mercado. He's a legend. Ele é uma lenda. Mas o frame of possibility para ele continuar fazendo essas coisas que o tornaram uma referência is over. Terminou. Daí o emprego do simple past ao invés de present perfect. Então, esses foram frames of possibility, né? Janelas de possibilidades maiores. Mas eu vou dar um exemplo aqui, porque esse frame of possibility ele é muito elástico, né? Então ele pode ser anos, ele pode ser minutos, ele pode ser um período de dia, né? Então vejam esse exemplo. São 3 horas da tarde e um funcionário incomodado com o outro vira para o team leader e diz a seguinte frase. He got here this morning
and he hasn't done a stroke of work. Ele chegou aqui hoje de manhã. He got here this morning. Simple past, porque this morning já acabou. Estamos à tarde. And he hasn't done a stroke of work. Ele não fez nada, não moveu um músculo. Qual que é o frame of possibility aí? É o dia de trabalho. Porque o dia ainda não acabou. E ainda existe a possibilidade de que essa pessoa faça alguma coisa. Por isso, inclusive, que a pessoa está reclamando pro team leader para ver se ele vai lá e dar uma carcada. E aí a pessoa se mexe. Present perfect. O frame of possibility está aberto. Espero que tenha ficado claro esse uso específico do present perfect. Existem alguns outros usos do present perfect com yet e already, com since e for, com just e para indicar novelty, ou seja, coisas novas, né? Mas se não ficou claro, deixa suas dúvidas aqui no comentário. Se você gostou desse vídeo, acha que ele vai ajudar outras pessoas que você conhece, compartilhe, salve ele no Insta, no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, beleza? E a gente se vê na próxima.